3, 2, 1, estamos ao vivo. Faça uma excepcional tarde, meus consagrados. Você está adentrando aqui a mais um Café com Black, mais um não, porque esse é único. E esse é o do dia 20/9/2023. Não haverá outra data, como esta. Então, esse é um dia único. Já estrala o like, você que está nos acompanhando aqui no Instagram, já estrala esse like, o aviãozinho, já manda essa mensagem para os seus amigos. Você que está aqui no YouTube também, já manda para os camaradas. E sem muitas delongas, 5 minutos, ainda disponíveis aqui. Sei que alguns já estão voltando aí no horário de almoço e é o que temos. Vamos nessa. Dando prosseguimento no livro de Atos, hoje 23º capítulo. Deveria ter sido de manhã, mas está ocorrendo agora e o importante é que essa mensagem chegue até vocês aí do outro lado. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meu irmão, tenho cumprido meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, brandou no Sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza, pela sua segurança. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração, juraram solenemente que não comeriam, nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mas de 40 homens estavam envolvidos, mais de 40 homens estavam envolvidos aí nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele levou o comandante e então disse ao centurião:
Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão e levou, a parte e perguntou: o que tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra ele. Eles juraram solenemente que não comerão nem beberão enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavalheiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesárea esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisas, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é um cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra eles. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite, e chegaram a Antípatri. No dia seguinte, deixaram a cavalaria e prosseguiram com ele, e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou em Cesárea, deu a carta ao governador e entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informando que era de Cilícia. E o governador disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Ou seja, turma, vocês viram aí toda essa confusão que os judeus causaram, alguns por invejas, outros por conspirações, mas os caras foram tão sacanas que queriam matar o Paulo a todo custo, somente porque o cara está pregando o Evangelho. Ou seja, alguns não aceitaram a vinda do nosso Senhor. Pessoal, passei um pouquinho aqui do tempo, falei para vocês que seriam em 5 minutos, na verdade foi em 8 minutos, e creio que vocês voltarão para os seus afazeres, e eu também, e nos vemos mais tarde com mais conteúdo, Afinal de contas, aqui não é só falar de consórcio e de palavra, Também falamos aí de crédito, investimento, desenvolvimento, toda essa parte, englobamos tudo. Façam uma excepcional tarde de quarta-feira. Fui!